Hoje é uma noite inesquecível. Estamos recebendo e, com certeza, beberemos nessa inesgotável fonte de sabedoria chamado Dr. Augusto Cury. O escritor, é psicanalista e o escritor brasileiro mais lido no mundo. Olha o tamanho do nosso orgulho, hein? Gente, há pouco estivemos reunidos, Líder Mulher, é um grupo de mulheres que aqui estiveram em Santa Maria, e tivemos a honra de ter Augusto Cury também, conversando, e maravilha, inesquecível. E agora é incansável, novamente Augusto Cury, incansavelmente, conosco, repassando tanta sabedoria, não é? De uma generosidade. Bom, falar de Augusto Cury, ponha no superlativo todos os adjetivos do bem. É Augusto Cury. Então, passarei a palavra. Estamos já online com 1.250 pessoas assistindo online. O grupo aqui presencial. E vamos em frente. Façam deste momento de muita lição, de muita aprendizagem. Obrigada. Obrigada. Bom, a Rosamélia é uma poetisa da educação. Suas palavras são sempre muito elogiosas e eu tenho a honra de me considerar seu amigo e amigo desta nobilíssima instituição educacional, o Colégio Santa Maria e o Colégio Paiva, no Paiva. Vocês chamam o Colégio do Paiva? Diretora do Paiva. Do Paiva. Ah, por favor, aplaudam, por favor. Eu demoro muitos anos, mais de 5 anos, para aceitar um convite de uma conferência, por causa do meu tempo, e nós estamos envolvidos com um projeto de cinema e seriados, e uma série de outras atividades. Mas, quando a Rosamélia me pede, é difícil dizer não, viu, Rosamélia? Bom, você foi a primeira que me tirou de Ribeirão Preto até agora, primeiro colégio. E eu fico feliz que estou falando aqui por um público presente e uma grande parte que está online. Eu vou tirar minha máscara porque eu estou com distanciamento social e vou fazer desta minha preleção, que vai ficar gravada, que eu gostaria que vocês pudessem assistir 1, 2 ou 3 vezes e até anotassem, para que fique para a posteridade. Quem sabe, ao longo dos meses e anos, não apenas milhares, mas dezenas de milhares possam assistir, mais do que uma conferência, um pequeno treinamento de gestão da emoção para a formação de mentes livres e saudáveis. Bom, eu pergunto para vocês, vocês pensam? Claro que pensam. Pensam muito ou pouco? Você, como é que você chama? Você? Suênia. Quantos pensamentos você produz por dia? Milhares. Muito bem. Agora, os pensamentos que você produz são reais ou virtuais? É seu marido que está do seu lado? Você de vez em quando perde a paciência com ele? Perde, então você é normal. Você perde com ela de vez em quando também? Claro, é normal. Só não perde a paciência quem está morto. Bom, quando vocês perdem a paciência um com o outro, vocês acham, quando a gente faz uma crítica, ou às vezes eleva um pouco o tom de voz, nós estamos utilizando o pensamento como se ele fosse real ou virtual? Capaz de mudar o outro ou capaz de não mudar? É uma grande tese. Real ou virtual? Real. Quando o psiquiatra está diante de um paciente com um quadro de depressão bipolar, uma depressão que alterna euforia
loquacidade, um estado onde se fala muito e que, às vezes, acha-se poderoso e tem risco até, naquele momento, de fazer grandes compromissos que não se consegue assumir, ou dívidas, depois alternado com outro polo, que é o polo da depressão, tristeza, isolamento, perda do prazer de viver, às vezes autopunição, autocobrança. Claro que nem sempre alterna euforia com depressão, às vezes euforia, depois depressão, ou alguns casos de depressão alternados com euforia. Bom, depressão bipolar. Está lá um psiquiatra, por mais experiente que ele tenha, ele vai tratar daquele paciente. Quando ele intervém na dor do paciente, a sua interpretação, o seu diálogo é real ou virtual? É real. Todo mundo acha que é real, mas é virtual. Até profissionais de saúde mental acham que o pensamento é real, mas ele é virtual. O pensamento nunca incorpora a realidade do objeto pensado. Por exemplo, aqui está um microfone. Eu posso falar milhões de palavras sobre esse microfone, milhões de ideias, de pensamentos, de raciocínio sobre o metal, sobre a tecnologia do som, sobre os dispositivos, mas tudo que eu falar, todos os pensamentos que conceituam, analisam, dissecam, não incorpora a realidade do microfone. Entre o meu pensamento e o microfone há um anti-espaço. Eu discorro virtualmente. Agora, quando um pai está dando uma bronca no filho, o pai pensa que o pensamento é real, mas no fundo o pensamento é virtual. E se o pai não esvaziar o seu ego, não esvaziar o seu preconceito, não se esvaziar da sua irritabilidade, do seu pré-julgamento, ele estará falando dele mesmo e não do filho. Muitas vezes, onde os pais perdem a paciência, ou os casais perdem a paciência um com o outro, eles estão falando deles e não do outro. Parece que está falando do outro, mas a sua irritabilidade, a sua angústia, a sua ansiedade, as suas ideias não têm uma relação muito profunda com o outro. Por isso, cuidado. A sua responsabilidade não é julgar. Em primeiro lugar, é se esvaziar. Quando eu treino magistrados, juízes, e eu já fiz muitas vezes, eu falo que quando um juiz está diante de um réu, um magistrado julgando um réu, ele tem de se esvaziar de si mesmo. Porque senão a sua história, os seus dados, as suas emoções, seus conflitos entram no processo e podem interferir no julgamento. A mesma coisa onde há, por exemplo, pessoas que são convocadas para analisar a peça jurídica do promotor e do defensor. Se aquele grupo de pessoas que vão estar julgando ali para apoiar as decisões do juiz, se não se esvaziar também, se macula o direito, se asfixia a capacidade de raciocinar. Toda vez que nós pensamos não com um instrumento que incorpora a realidade, mas um instrumento que tende a dissecar virtualmente tudo que está ao nosso redor. E isso muda tudo nas relações interpessoais. Muda tanto que, se você eleva o tom de voz, quando atrita, o tom de voz teu, você elevou porque você acha que é real. Mas você está exercendo um direito que não é próprio do pensamento. Porque quando você estuda o programa de gestão da emoção, você analisa a natureza dos pensamentos, os tipos de pensamentos e o processo de construção, você vai perceber que é muito mais nobre quando alguém eleva o tom de voz, você abaixa o seu. Porque o objetivo é conquistar o coração, é ganhar notoriedade lá dentro, é influenciar, é ser alguém inspirador. O objetivo não é domar o cérebro, não é mudar o outro a ferro e fogo. Dá para perceber que no mundo todo, grande parte dos pais erram diariamente. Erram diariamente,
porque eles acreditam que o pensamento tem a capacidade de mudar as matrizes da memória, de mudar o comportamento tenso, ansioso, irritadiço dos seus filhos, mas não tem esse poder. Agora, quando você tem atitudes generosas, quando você está diante de uma pessoa irritada, seu filho, sua filha, ou seu marido, esposa, parceiro ou parceira, ou diante de um colaborador que teve uma atitude ofensiva, se você se recolhe dentro de si, sabe que o pensamento é virtual, e você começa a se bombardear de perguntas: quem me ofendeu? Por que me ofendeu? Em que circunstâncias me ofendeu? Devo eu ser escravo do meu ofensor? O que está por detrás do comportamento dele? Será que ele não está infeliz? Será que por detrás de uma pessoa que fere não há uma pessoa ferida? Quando você para de bombardear, para de reagir, para de criticar, para de levar o tom de voz, de pressionar, até dizer: você só me decepciona, olha tudo que eu fiz por você. Para de fazer comparação, inclusive de um filho com outro. Se recolhe, bombardeia-se de perguntas, se questiona. Você abre o leque da sua mente para dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Muitos pais, sem perceber, perdem o respeito, a grandeza, a capacidade de inspirar os seus filhos, porque eles não conseguem se fazer pequeno para tornar os filhos grandes. Eles querem ganhar a ferro e fogo a discussão. E o cérebro é indomável. Ninguém consegue domar o cérebro. E é por isso que um povo, por mais que esteja debaixo de um tirano, de um ditador, cedo ou tarde, ele vai cair. Porque a mente humana anseia por liberdade. A mente dos seus filhos anseia por liberdade. Mas para você ensinar uma liberdade com responsabilidade, você tem de aprender também a ser livre quando criticado, ofendido, rejeitado. E você tem de aprender a exaltar quem erra mais do que o seu próprio erro. Quando o teu filho te contraria e você sabe que o pensamento é virtual e você esvazia o seu ego e você quer ensinar o seu filho a pensar antes de reagir, a se colocar no seu lugar, ou ter empatia, a ter uma mente livre, mas responsável, quando você valoriza ele no momento em que ele erra: filho, o papai te admira, filho, a mamãe tem orgulho de ter você na minha história, muito obrigado por você existir. Mas agora pense no seu comportamento. Você pode falar: você me machucou, você me feriu, e sai do lado. Não é a capacidade de discutir que forma mentes livres, é a capacidade de encantar. Quem promete que vai encantar seus filhos de hoje em diante, levante as mãos. Eu não confio em você. O inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas, mas quem vai treinar o seu eu? Treinar todos os dias, educar sua emoção para encantar seus filhos? Levante as mãos. Parabéns, é isso aí, treinamento. Você todos os dias se nutre. Tem 10 trilhões de células que precisam ser alimentadas. Também você tem uma mente que precisa ser nutrida. E por que nós falamos que o pensamento é virtual? Pense um pouco. O futuro existe ou é uma possibilidade? Ele é uma possibilidade. E nós não pensamos no futuro? Quem é que sofre pelo futuro aqui? Levante as mãos. Por que nós sofremos por algo que é uma possibilidade, não é uma realidade? Porque na esfera da virtualidade, nós construímos algo que não existe, aí entra o segundo plano, a emoção. A emoção é real ou virtual? Ela é real. A emoção é real. Não importa como você define a emoção. Se você está triste ou angústia, ou você define como angústia, ansiedade, humor depressivo, não importa. Ela é real. A descrição é virtual, mas ela em si é real. O problema é que a emoção, ela compra a virtualidade do futuro e paga caro. Sabe qual é o maior problema da humanidade? Um dos maiores problemas da humanidade é que a emoção, metaforicamente, eu estou dando um exemplo,
ela tem um cartão de crédito ilimitado. Se alguém te ofendeu, é virtual ou real? Se for só palavras, não te ferir fisicamente. É virtual ou real? Virtual. Mas por que nós sofremos? Porque a emoção paga caro. Não há pessoas que não há momentos em que um olhar atravessado estraga o nosso dia. Uma crítica injusta, boba, mas você dá uma importância, porque a emoção, ela vai com um cartão de crédito e banca todo o lixo que está fora. Há pessoas nesse exato momento que perderam o encanto pela vida, o prazer de viver, não conseguem trabalhar porque alguns amigos a criticaram, ou numa reunião de trabalho, elas não conseguiram expressar adequadamente suas ideias, e teve algumas risadas subliminares. Aí vem o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, registro automático da memória, arquivou uma janela killer que gera o confronto com a equipe, com os colaboradores. O pensamento é virtual, mas quando a emoção ela assume uma atitude irresponsável de comprar aquilo que não lhe pertence, a vida se torna um inferno tensional, um inferno estressante no cérebro. Há pessoas todos os dias que sofrem porque convivem com os outros sem perceber que tudo é virtual e que a emoção deve ser gerenciada pelo eu, para que nós não soframos por antecipação, para que nós aprendamos a respeitar os outros, para que nós passamos a entender que nós somos imperfeitos e os outros são também imperfeitos. E que se nós somos imperfeitos e os outros são imperfeitos, eu vou comprar só aquilo que me pertence, eu vou amar meus filhos, me apaixonar por eles, eu vou elogiar mais a pessoa que eu escolhi para dividir a minha história, vou parar com a necessidade neurótica de criticar os outros. Hoje eu falei com as mulheres, um grupo de mulheres que são grandes empresárias aqui, Lide Mulheres, aqui no colégio, Lide Mulheres aqui de Recife. São mulheres que têm grandes empresas, mas eu falei, olha, tem uma empresa que não pode falir, é a mente humana. Se ela falir, tudo o resto desmorona. Então eu perguntei, quem sofre por antecipação? A maioria. Quem rumina perdas, mágoas e frustrações? A maioria. Quem acorda cansado? A maioria. Quem cobra demais de si? Bom, eu pergunto para vocês, quem cobra demais de si? Levante as mãos, vocês são meus alunos. Parabéns, vocês são carrascos de si mesmos. Quem cobra demais de si está apto para trabalhar numa financeira, mas não para ter uma bela história de amor. Cobrar demais de si é aplicar a emoção para comprar aquilo que não nos pertence. Se você fala, bom, eu errei, tudo bem, agora vou me reinventar, eu tropecei, eu fracassei, mas minha paz vale ouro. Quando você fala assim, você está usando ferramentas que protegem a emoção. Agora, quando você fracassa e você se pune, quando você não coloca bem as palavras e você se pune, quando você acha que os outros não correspondem às suas expectativas e você se estressa, se cobra, é implacável. O pensamento é virtual, mas a emoção é real. Ela vem e banca tudo como um consumidor irresponsável. Como é que você se chama? Você na segunda, você? Rebeca. Você, quando vai no supermercado, tem coragem de comprar um alimento cheirando mal? Cheirando mal? Não. E um alimento e um produto fora de data de validade? Não. Mas, porque você é uma pessoa, uma consumidora responsável de produtos e serviços, mas não é assim com a nossa emoção. Quantas vezes a gente rumina o passado, comprando o passado, sem nenhum choque de gestão? Espera um pouquinho, o passado já foi, minha paz ela é fundamental, minha saúde é inegociável, por que eu fico ruminando as pessoas que me magoaram? Tem tantas pessoas que me elogiaram e me apoiaram. Por que meu eu não é protagonista da minha própria história? O eu representa a capacidade de escolha. O eu é a autonomia. O eu é o centro de gestão. Ele está entre o virtual e o real. Ele
faz a ponte entre os pensamentos e a emoção. Só que no mundo todo, as grandes universidades não preparam os alunos para atuar na psique humana. Se você pensa um pensamento perturbador, você não faz nada. E quando vocês não fazem nada, o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, faz, ele registra. Quando vocês se irritam por pequenas coisas, ou você se estressa por uma opinião crítica, se você não faz nada, se o teu eu não discorda, não confronta, não impugna, não recicla, o biógrafo faz. E é por isso que é possível acumular mais lixo no córtex cerebral do que nas cidades mais poluídas do mundo. E é por isso também que algumas pessoas que têm medo de biógrafos não autorizados, no fundo têm uma atitude ingênua, porque, na realidade, há um biógrafo implacável no nosso cérebro que está arquivando tudo sem a autorização do eu. E se você não atua impugnando, discordando, confrontando o lixo mental, você vai acumulando experiências que vão te asfixiando. Por isso não é só as pessoas que se traumatizaram na infância, perdas, fracassos, crises, e até, infelizmente, abusos, não só pessoas que sofreram dramas inenarráveis no passado, é que, às vezes, se tornam infelizes no futuro. Claro que essas pessoas podem se reciclar e podem se tornar pessoas notáveis, saudáveis, livres, mas não são só pessoas traumatizadas que podem se asfixiar no seu futuro. Mesmo pessoas que tiveram uma infância feliz, pais notáveis, ausência de grandes estímulos estressantes, se elas se cobram demais no presente, é suficiente para elas retirar o oxigênio da liberdade. Se elas se pressionam demais, se preocupam excessivamente com a opinião dos outros, se negocia sua paz facilmente com os problemas, se não suportam, se não são capazes de dar risadas de uma estupidez suportável, e não é capaz de ver e relaxar diante dos erros dos outros, se leva tudo a ferro e fogo, mesmo não tendo tido uma história da formação da personalidade com traumas, é possível ter plataformas de janelas killers ou traumáticas que comprometem o prazer, a alegria, o encantamento da vida. Quer ver pessoas que também se estressam com facilidade? É quem corrige a mesma coisa várias vezes. Quem corrige 2 vezes uma pessoa, um filho, marido, esposa, colaborador, com a mesma correção, é o quê? Um pouco chato. E 3 vezes? Muito chato. E 4 vezes ou mais? Como? Insuportável. Quem de vez em quando é insuportável aqui? Levante as mãos. Vou tomar um pouco de água. Quando você corrige, é gostoso quando alguém nos corrige? Em primeiro lugar, não é gostoso, não é agradável. Corrigir 2 vezes não é ruim, 3 vezes. Agora imagina ficar corrigindo o pai e a mãe a vida inteira, às vezes até o professor, falando as mesmas palavras, a mesma atitude, a mesma observação. É chato demais. Só que nós não entendemos que, já que a emoção é real e o pensamento é virtual, eu tenho que usar estratégia. Eu vou aplaudir as pessoas que falham. Eu vou dizer, parabéns, você é incrível. Agora pense no seu comportamento e eu saio do lado. Quantas vezes com as minhas filhas, elas estavam fazendo arte, e a minha esposa, eu sou médico, minha esposa é médica, ela já tinha uma atitude diferente da minha. Ela queria puxar a orelha, dar broncas. Falava, calma, fique tranquila. Filhas, vocês tiveram um comportamento, eu amo vocês, vocês são inteligentes, mas o comportamento que vocês tiveram machucou o papai. Vocês não vão me perder jamais como pais. Mas se vocês continuarem assim, vocês podem me perder como amigo. E eu saía do lado. Não precisava falar mais nada. E elas imediatamente paravam. E tinha a minha sogra, que era psicóloga, também era do método antigo. É o método de pressionar, de criticar, de colocar limite a ferro e fogo. Nessa era
da síndrome do pensamento acelerado, onde as crianças estão agitadas, você fala uma coisa, daqui a pouco elas rebatem, você fala uma coisa, elas nem estão te ouvindo, não funciona mais. Tem que usar outras estratégias. Nem funciona mais querer silêncio absoluto em sala de aula. Não dá mais para ter silêncio absoluto em sala de aula ou em sala de casa. Mas você pode usar a agitação deles. O que nós estamos preconizando? Que os professores sejam perguntadores e elogiadores. Cada professor tem de fazer pelo menos 5 perguntas em sala de aula e distribuir 5 elogios, pelo menos. Um aluno que é tenso, agitado, ansioso, quando ele faz 30 segundos de calma, o professor tem que aproveitar a oportunidade. João, Maria, como você é incrível! Obrigado por participar da minha palestra, da minha aula e prestar atenção. O aluno fez só 30 segundos, 50 minutos ele ficou agitado. Mas quando você elogia, você aplaude, o biógrafo do cérebro, ao invés de registrar uma janela traumática ou killer, registra uma janela light, saudável. E você não constrói uma casa com um tijolo, mas se você começa todos os dias a acrescentar tijolos num e outro aluno, toda a classe vai começar a prestar atenção em você. Os seus filhos na sala de casa vão começar a te valorizar, porque você deixou de ser alguém tenso, ansioso, irritadiço, que quer domar o cérebro para formar mentes livres com uma emoção saudável. Nunca se esqueçam, os velhos métodos não funcionam. Nós temos que aprender a ser generosos. Se vocês não se tornarem perguntadores, elogiadores todos os dias, mesmo na sua empresa, vocês não conseguem encantar as pessoas que estão ao seu redor. E nós estamos também suplicando para que os professores que estão dando aula de matemática, física, façam um break, 5 minutos, uma vez por semana, ou até por dia, e conte um desafio, conte um momento difícil, para que os alunos entendam que não há céu sem tempestades, para que a emoção seja provocada saudavelmente. A história do professor é virtual, mas quando ele encanta, ele toca a emoção, aí compra de maneira inteligente, ela vivencia aquela história e desacelera o pensamento dos alunos. E aí, esses alunos vão começar a valorizar mais o professor em primeiro lugar, para depois a matéria. Hoje se valoriza mais, deveria se valorizar mais o mestre para depois a matéria, porque se desejar enfiar goela abaixo as informações, numa época em que as crianças, uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que o imperador romano, numa época em que uma criança de 10 anos tem mais informações que Sócrates, Platão, Aristóteles, Xenófanes, Parmênides, não tem jeito. As crianças estão super agitadas, sim ou não? Elas são imperativas? Essa história, veja bem, há médicos no mundo todo prescrevendo drogas da obediência para conter uma hiperatividade que não é hiperatividade. A hiperatividade atinge 1 a 2% das crianças só, e tem de ter pais agitados ou avós agitados que faziam 1000 coisas ao mesmo tempo. E mesmo essas crianças podem ser brilhantes se usar a sua agitação construtivamente, se aprender a desenvolver habilidades socioemocionais, como se ensina aqui na escola, no Colégio Santa Maria, através do programa Escola da Inteligência, pensar antes de reagir, se colocar no lugar do outro, trabalhar perdas e frustrações, gerenciar o estresse. Agora, todas as crianças podem brilhar, só que há médicos no mundo todo prescrevendo drogas da obediência, fazendo diagnóstico errado. As crianças estão com a síndrome do pensamento acelerado coletivamente e não com hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso é muito grave. O que eu estou falando aqui, todos os professores deveriam ouvir no mundo todo. Em mais de 70 países eu sou publicado. A Rosamélia falou que eu sou o autor mais lido. Eu sou o psiquiatra mais lido, falo com humildade, no mundo. Mas eu sou um carregador de pedras. Para mim, eu preferia não ter nenhum brilho e ver as crianças felizes, saudáveis, não tentando suicídio, não se automutilando, muitas vezes,
não se autopunindo, se autocobrando, não sendo viciados, dependentes das mídias digitais. Porque celulares não são apenas positivos, porque democratiza a informação, democratiza a comunicabilidade e também melhora a produtividade das empresas, mas mexe com o ciclo da dopamina e da serotonina e gera uma dependência nos níveis de drogas como a cocaína. E eu tenho falado isso para magistrados. Não está na Constituição, mas gera dependência, e isso é grave. E, além disso, mexe com a molécula de ouro que induz o sono, a melatonina. Quem tem filhos que não estão dormindo direito aqui? Não estão dormindo direito? Levante as mãos. Olha, eu fico feliz que vocês já estão cientes disso, porque no mundo todo, milhões e milhões de crianças, talvez dezenas ou até centenas de milhões de crianças e adolescentes estão com sono de má qualidade e os pais não sabem. Não usem celulares à noite, se possível, a não ser que seja para trabalhar, porque o comprimento de onda azul dos celulares mexe com a molécula de ouro, a melatonina, que induz e estabiliza o sono. E o sono é o motor da vida. O seu eu tem de ser gestor da sua mente. E mesmo em casos extremos, nós podemos gerir a nossa mente. Por exemplo, certa vez, chegou para mim um médico que já não saía de casa há anos. Ele era um cirurgião, membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Quando ele estava fazendo uma operação, certo dia, ele teve um ataque de pânico, uma sensação súbita e urgente que ia morrer ou desmaiar. O coração acelerou-se demais, aumentou a frequência respiratória, sentindo como falta de ar, sudorese ou suor excessivo e uma série de outros sintomas. E ele deixou de operar e o auxiliar terminou a cirurgia. Infelizmente, ele começou a ter ataques de pânico sucessivos no ato cirúrgico e, passado alguns meses, deixou de operar, só clinicava. Passou na mão de profissionais, cardiologistas, fizeram todos os exames, estava ótimo de saúde. Passou na mão de neurologistas, de psiquiatra, mas os ataques continuavam, porque ele era resistente ao tratamento. E aí, com o passar do tempo, ele não conseguia mais clinicar, porque ao clinicar tinha ataques de pânico. E a mente mente. A mente é o fenômeno que mais pode contar mentiras para um ser humano. Ninguém pode mentir tanto para você do que você mesmo. Quando você sofre pelo futuro, a mente está mentindo, porque é uma possibilidade. Quando você rumina mágoas e perdas, a mente está mentindo, porque as pessoas já foram. Agora elas foram registradas como arranjo eletrônico, mas quando você resgata e vive o drama que já foi, a mente está te encarcerando. Quando uma pessoa tem medo de falar em público, coração acelera, ou glossofobia, a mente está mentindo, que as pessoas não estão, por exemplo, aplaudindo a sua palestra ou valorizando a sua preleção, as suas ideias. A mente mente. A mente mente quando você se preocupa demais, quando você valoriza picuinhas. A mente mente. A mente mente nos ataques de pânico. Que a pessoa vai morrer, mas ela está ótima de saúde. Só que o cérebro compra como se fosse real. Lembra que eu falei? A emoção entra em cena, paga caro como se fosse real e o cérebro vivencia que está no apagar das luzes. A mente mente. Cuidado. Ninguém pode te enganar tanto do que sua própria mente. Por isso que o eu tem que confrontar, impugnar, discordar, sem ninguém estar ouvindo. Bom, ele passou anos em tratamento, não resolvia. Aí a sua filha entrou na faculdade de psicologia e quando as pessoas perguntavam para ela, o que seu pai faz? Ela tinha vergonha de dizer, porque o pai já não era mais um membro do colégio de cirurgiões, pelo menos não era um membro atuante. Ele, nos últimos anos, estava dentro de casa, com fobia social, medo de se expor ao público, isolado no seu mundo, encarcerado na sua mente. E aí ele chegou, nem olhava para mim, não olhava nos meus olhos.
E nos últimos tempos teve até um diagnóstico errado, nos últimos anos, antes de se tratar comigo, diagnóstico de uma psicose esquizofrênica. A hora que eu conversei com ele, na primeira sessão, eu percebi que teve diagnóstico errado. Claro que ainda que teve bons profissionais que trataram dele, ele, como eu disse, a resistência dele se reinventar era grande. Ele não se abria para pensar que tudo aquilo era o teatro da mente humana e que o eu dele deveria resgatar a sua liderança. Até porque essas técnicas não foram aplicadas com ele. Mas quando eu conversei com ele, eu vi que ali estava uma mente brilhante, um eu encarcerado. E eu disse que eu expliquei para ele os fenômenos que estão na mente humana. Eu falei que o gatilho abria a janela killer, a âncora fechava o circuito e ele estava preso no único lugar que ele deveria ser livre. E ele ficou impressionado. Eu falei, você é menos doente do que você imagina. E você pode reeditar as janelas traumáticas se o teu eu deixar a plateia, entrar no palco e começar a ser o diretor do seu próprio script. E falei de uma técnica chamada DCD, duvidar de tudo que o controla, criticar cada ideia perturbadora e determinar não ser servo, determinar ser autor da própria história. Eu pedi para ele fazer isso fora do consultório, porque no consultório é um ambiente controlado, como eu treino os psicólogos, como eu treino várias pessoas na área de saúde mental. Nesse ambiente controlado, é difícil aparecer os cárceres mentais, mas lá fora é que eles aparecem. Lá fora, eles podem não estar só e não estar de mãos atadas. Se eles duvidarem de tudo que os controla, criticarem com autoridade emoções tensas, criticar essa emoção que compra o que não lhe pertence, criticar ideias perturbadoras de que ele não conseguirá ter uma mente livre e saudável e determinar ser gestor da sua emoção, desenvolver estratégias para se reinventar. Essa técnica ela é muito poderosa, tanto para prevenir transtornos emocionais, para vocês prevenirem, protegerem a sua mente. Todos os dias, é como um banho, como uma ducha intelectual. E ela é importante também psicoterapeuticamente. Por isso que, depois que eu a desenvolvi, vários psicólogos de várias correntes, psicanalítica, comportamental, cognitivista, positivista, começaram a utilizá-la. Bom, vocês não podem imaginar o que ocorreu. Depois de 4 a 5 meses, ele estava atendendo novamente, e feliz da vida, animado, e eu falei, cada recaída não deve fazer com que a tua mente continue mentindo. É uma homenagem para que você retome a capacidade de ser líder, retome a capacidade de reeditar as janelas traumáticas e se tornar, o tanto quanto possível, autor da sua própria história. Então, as recaídas, quando você perde a paciência, quando você é tímido e se torna cada vez mais, você duvida da sua timidez, da sua insegurança e vai formando janelas, ou você é hipersensível, pequenos problemas têm um impacto muito grande, não importa a característica doentia. Quando você está em processo de reorganização da sua história e você recai, não se puna, não se cobra, se abrace. Porque muitas pessoas não vencem a sua timidez? Porque quando elas estão no processo, de repente elas se autopunem, não conseguem brilhar numa determinada hora, e elas voltam a achar que estão escravizadas a vida toda com aquela característica de personalidade. Tem pessoas que são impulsivas. Fala, doutor Cury, eu não levo o desaforo para casa. Claro, você é um desequilibrado. Não vai levar desaforo para casa. Bateu, levou. Pessoas que bateu, levou, estímulo e resposta, podem ser inteligentes, mas causam acidentes e mais acidentes nas relações interpessoais. Bom, então elas vão ser treinadas para terem paciência. E treinadas para terem paciência, tolerância, generosidade, não é se aguentar, ficar ali, quando alguém me criticar, eu vou me... Aí você explode. Aí começa a ter sintomas psicossomáticos. Isso não funciona. O eu pode treinar. Eu duvido que eu não vou ser uma pessoa calma e tranquila. Eu critico minha impulsividade, a minha necessidade ansiosa de dar respostas rápidas e impensadas para os outros. E eu determino ser mais livre. Eu não quero gravitar na órbita do que os outros pensam e falam de mim. Aí você treina e treina, mas um dia você recai. Recaiu é uma homenagem para você continuar a
reescrever a sua história, entende? Mas se você não usar os fracassos para se reinventar, a chance de você levar para o seu túmulo os seus conflitos é grande. Eu sempre, quando atendia casos graves, eu falo, nunca desista de você. Se você não desistir de você, você tem uma grande esperança. Se você não achar que você é um caso sem solução, você tem uma grande esperança. Se o teu eu sair da plateia todos os dias e impugnar, discordar e confrontar de todas as mazelas mentais, você tem uma esperança. Se você se abrir para o seu psiquiatra ou para o seu psicólogo, querendo, com unhas e dentes, desenvolver autonomia e capacidade de ser líder de si mesmo, você tem esperança. Agora, quando uma pessoa desiste de si mesma, é muito grave. Desiste dos seus sonhos, desiste de lutar pelo que ama, acha que é um caso perdido, aí é muito grave, porque o eu, ele fica na plateia como espectador passivo de todas as mazelas mentais. Bom, depois desses meses todos, ele começou a atuar com brilhantismo, esse médico que eu atendi, e a filha veio até o meu consultório em lágrimas e falou, meu pai voltou. Eu tenho um pai agora que ela recordava na sua primeira infância. Eu tenho orgulho do meu pai. E os dois choraram. E eu falei, eu não fiz muito. Na verdade, quem fez muito foi seu próprio pai. Eu apenas treinei o seu eu para deixar de ser servo, para escrever os capítulos mais importantes da sua história nos momentos mais difíceis da sua vida. Mas enquanto eu, como pesquisador, construtor de teorias, desenvolvia a inteligência multifocal, que é uma teoria que estuda o processo de construção de pensamentos, os papéis da memória, o programa de gestão da emoção, durante todo o processo de desenvolvimento, eu ficava perguntando, onde está o eu desse meu paciente que tem ataques de pânico? Aonde está o eu? Por que ele não? Porque ele se curva à possibilidade da morte, mesmo ele sabendo que tudo é um teatro. Onde está o eu das pessoas que têm toque, transtorno obsessivo-compulsivo? Às vezes vão nos shoppings, e ao invés de entrar numa loja para comprar o que quer, tem que fazer 3 voltas do shopping todo. Ou então saem de casa e... São Paulo, aquele trânsito infernal, ao invés de descansar, ver um viaduto, tem que passar 5 vezes naquele viaduto, gastando mais de 1 hora para continuar a sua jornada. Onde está o eu? Porque não há autonomia. Aí eu entendi que este eu, ele tem de ser o grande gestor da emoção, tem de ser equipado, educado, ele tem que ser trabalhado. Mas, infelizmente, no mundo todo não se toca nisso. Penso que Harvard ensina os papéis do eu, que a pessoa deve impugnar cada pensamento nos primeiros 5 segundos, em que eles aparecem, senão eles são arquivados e não podem ser mais deletados, acumulando mais lixos do que nas cidades mais poluídas do mundo. Oxford ensina isso, Cambridge, Stanford. Nós estamos, eu tenho dito, eu falo com muita dor, no tempo da pedra em termos de gestão da emoção. Os alunos fazem um curso universitário e saem com um diploma técnico nas mãos, de engenheiro, de médico, de enfermeiro, de assistente social, de tecnologia digital, mas completamente despreparado para os desafios da vida. Eu sou professor do programa de mestrado e doutorado da USP. E o programa de gestão da emoção entrou no currículo para a formação de professores brilhantes. Eu acabei de terminar meu curso. Todo ano eu dou para mestrandos e doutorandos, de várias áreas, medicina, engenharia, odontologia, qualquer um pode se inscrever, biologia. E os meus alunos falam, doutor Cury, tem de entrar na graduação universitária essas técnicas, porque aqui foi uma terapia de grupo. Eu não sabia que eu tinha tantos conflitos, que a minha mente era terra de ninguém. Uma ofensa, um olhar atravessado estragava o dia, uma crítica a semana, uma decepção, um mês. Eu não entendo. Como é que eu não aprendi? Eu aprendi a dirigir meu carro. Nós estamos aprendendo, aqueles que são administradores, a dirigir empresa, mas não dirigir a mente humana.
Se vocês, quando sofrerem por antecipação, não impugnar, não discordar, eu vou só pensar no futuro para desenvolver estratégias, para resolver os problemas, mas eu não vou sofrer. Se vocês não atuar, é registrada uma janela killer. E, pouco a pouco, os solos deixam de ser férteis, as pessoas se tornam irritadiças, com baixo limiar para suportar frustrações. Pequenos problemas têm um impacto muito grande. Elas se tornam mendigas emocionais, precisando de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. E nós estamos na era dos mendigos emocionais. É muito sério. Veja, as crianças e adolescentes precisam de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Mas na nossa infância era assim? Um brinquedo durava dias, meses, hoje dura horas. Por isso, por favor, não dê excessos de presentes. Por favor, não dê excessos de presente. Eu gostaria que vocês dessem aquilo que o dinheiro não pode comprar. Eu gostaria que vocês chamassem os seus filhos de vez em quando e falassem das suas lágrimas, para que eles aprendessem a chorar as deles. Isso o dinheiro não pode comprar. Que vocês falassem de alguns dias mais tristes, para que eles entendam que não há céu sem tempestade na vida de ninguém, que a vida é um contrato de risco, não é isso? Cujas cláusulas mais importantes não estão escritas. É um desafio. Quantas lágrimas eu chorei? Bom, hoje as editoras, todas elas, se eu ligar aqui, é capaz de aparecer alguém à noite, vindo de helicóptero, querendo publicar meus livros. Mas vocês pensam que foi fácil lá atrás? Eu escrevi 3.000 páginas antes de publicar meu primeiro livro e procurei várias editoras. Nenhuma delas quis me publicar. E daí? A vida é um contrato de risco. Eu vou lutar pelos meus sonhos, porque uma vida sem sonhos nos torna servos. É um céu sem estrelas. É uma história sem aventura. É uma atmosfera sem oxigênio. Sonhos não são desejos. Há desejo de ser um bom aluno, desejo de ter amigos, desejo de ser feliz, desejo de fazer a diferença, desejos e mais desejos. Desejos são intenções superficiais. Sonhos são projetos de vida, têm de nos controlar. Até que depois de anos uma editora postou num projeto. Fiquei feliz, mas quase ninguém entendeu o que eu escrevi. Imagina falar tudo isso, que ocorre em milésimos de segundos, gatilho, abre janela, a âncora fecha o circuito, e nós somos escravos vivendo em sociedades livres, sem usar a figura do teatro, sem usar metáforas como eu uso hoje. Naquela época eu não tinha habilidades. Bom, ou desistia dos meus sonhos, diante do suposto fracasso, não consegui impactar pesquisadores, alguns cientistas, mas não consegui levar as ferramentas para a sociedade. Ou desistia dos meus sonhos, ou tentava lutar por eles. E foi o que fiz. Eu não me curvei à dor. Eu imaginava escrevendo diante de uma banca examinadora, formada por intelectuais, por pessoas que não tiveram oportunidade de ir nas faculdades, por católicos, protestantes, judeus, por pessoas céticas, críticas, e eu tentava reescrever e reescrever minhas ideias. Sabe quantas vezes escrevo cada livro? Mais de 10 vezes. É por isso que meus livros são escritos com poesia. Escrevo e reescrevo, enquanto que muitos autores, ou não poucos autores, usam ghostwrite. Sabe o que é ghostwrite? São escritores fantasmas. Eles escrevem e coloca o nome deles lá. Sabiam disso? Nos Estados Unidos, em tantos lugares, há ghostwrite. No Brasil também. Alguns livros que vocês já viram aí de escritores famosos foram ghostwrite. Editoras que produziram e colocaram o nome de autores. E as editoras sabem que quando elas mudam um verbo meu, eu sei que mudou o verbo. Porque eu escrevo e reescrevo tantas vezes minhas ideias. Desistir dos sonhos? Hoje são talvez mais de 50 ou 60 milhões de leitores no Brasil e tantos milhões lá fora. Eu não desisti dos sonhos. Por quê? Pela paixão pela humanidade. Eu faria tudo de novo se não tivesse R$1 na história. Porque os verdadeiros sonhos, você sonha para a humanidade. Vocês têm que estimular seus filhos a sonharem
para a humanidade. Os sonhos deles têm que procurar melhorar a qualidade de vida das pessoas, fazer com que os seres humanos pensem antes de reagir, tenham empatia, se coloquem no lugar dos outros, estimular eles a desenvolverem técnicas, tecnologias, empresas e também atitudes no trabalho que faz com que a humanidade seja mais arejada, inteligente e mais justa, com igualdade de oportunidades. Nunca se esqueça, os seus filhos precisam sonhar, mas nós estamos na era dos mendigos emocionais, nós estamos na era do fast food emocional, tudo rápido e pronto. Nós estamos na era do criticismo, pais e filhos criticando um ao outro. Nós estamos na era dos desejos e não dos sonhos. Mas deveríamos mudar a era, da era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Todos os dias celebrem 5 vezes as pessoas que estão ao seu redor. Parabéns, eu tenho orgulho de você. Muito obrigado por você existir. Celebrem. A era do apontamento de falhas, não repitam. Temos de mudar a era. Repitam, por favor. Da era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Da era da informação seca para a era do eu como gestor da mente humana. Ensine os seus filhos a gerir a sua mente, a não terem medo da vida. A vida, reitero, é um contrato de risco. Tem advogados aqui? A vida é um contrato de risco. As cláusulas mais importantes não estão escritas. Falei isso no treinamento que dei para todo o staff da Polícia Federal há 4 dias. A vida é um contrato de risco. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã, daqui a um mês. Você, Rosamélia, passou por uma virose importante, né? Quase perdeu a sua vida. A vida é um contrato de risco. E a dor te tornou... Você já era um ser humano brilhante. A dor te melhorou mais ainda. A dor, a crise, as angústias, os dias mais tristes não devem nos asfixiar, como normalmente ocorre. Tem pessoas que dizem, com o tempo, o Senhor... Com o passar dos dias, o tempo é o senhor da maturidade. Não é verdade. Com o tempo as pessoas acalmam, se tornam mais sábias. Não é verdade. Com o tempo, se o eu não atuar, as pessoas ficam mais irritadiças, mais tensas, mais com um baixo limiar para suportar frustrações. Se o eu não atuar, o biógrafo do cérebro atua, gerando janelas light saudáveis ou killers doentias. Killers, cárceres mentais. Por isso que os transtornos emocionais costumam atingir mais a terceira idade, menos as crianças, um pouco mais os adolescentes, um pouco mais os adultos e mais os da terceira idade ou da melhor idade. Só que agora mudou isso. Com a era das redes sociais, nós estamos assistindo o drama, os conflitos atingirem os filhos da humanidade. E nós estamos vendo que as pessoas da terceira idade estão mais saudáveis, em média, do que a juventude, devido ao alto grau de ansiedade, a dificuldade enorme de fazer da vida um espetáculo único e imperdível, e a dificuldade enorme de se acalmarem, se tranquilizarem. Bom, eu quero também ensinar vocês a mais outras técnicas que compõem o relacionamento humano. Eu pedi para vocês abaixarem o tom de voz quando alguém elevar o tom de voz. Quem me promete? Eu não confio em vocês. Brincadeira à parte, na prática, vocês vão ver que é difícil, porque nós estamos viciados em elevar o tom de voz. É um vício. Eu falei também que devemos criticar menos e elogiar muito mais. E também eu quero dizer para vocês não serem repetitivos, não serem chatos, mas serem exaltadores de quem erra para depois falar do seu erro. Pense agora no seu comportamento. Eu agora quero que vocês entendam que toda mente é um cofre, não há mentes impenetráveis, mas há chaves erradas. Não há pessoas difíceis, há chaves erradas. Tem
Algumas esposas me dizem, doutor Cury, casei com um homem muito complicado. E olho bem nos olhos dela, e ela continua dizendo, pense num homem difícil. Eu me aproximo mais. Você não imagina o tanto que ele é ansioso. Aí eu paro e falo para elas, olha, se vocês casaram se vocês escolherem um homem muito difícil, muito ansioso, vocês não devem ser tão fácil. E ele vai continuar sendo mais ansioso se vocês usarem técnicas erradas. Técnicas erradas é pressionar. Técnicas erradas é você querer operar o cérebro dele ou dela. A técnica correta é você inspirar, encantar. A técnica correta é você dar aquilo que o dinheiro não pode comprar. É você transferir o capital das experiências. É você chamar seu filho e fazer uma surpresa para ele, fazer um aniversário fora de data. É você trazer flores para sua esposa e dizer para ela, de todas as coisas que eu conquistei na vida, você é a melhor delas. Quem dos homens me prometem? Prometem, ela está levantando a mão do marido, não promete rápido, fala que você vai treinar. É você chegar para ele, ou ele chegar para ela e dizer, olha, você não está no rodapé da minha história, me desculpe, eu tenho trabalhado muito, eu tenho me afatigado demais, e às vezes parece que você está no rodapé, mas você está no centro dela. Muito obrigado por você existir. Quando vocês abrem o leque da sua mente para dizer palavras que surpreendem, vocês constroem pontes inesquecíveis. E eu vi muito isso, sabia? Pais que eram pobres, pais que não tinham cultura acadêmica, mas por que aqueles filhos admiravam os pais? Eu fiz 20.000 sessões de psicoterapia e atendimentos psiquiátricos, estudava e reestudava à noite, nos finais de semana, o que está ocorrendo? E eu percebi que há um segredo, ou alguns segredos, e esses segredos passam por isso que eu falei, celebrar mais, criticar menos, aplaudir mais, apontar menos falhas, transferir aquilo que o dinheiro não pode comprar. Eles não conseguiram comprar praticamente nada de presente, mas eles eram o maior presente. De vez em quando eu vou pedir para vocês, pais, que têm vários filhos, saiam com um só e fala para eles, hoje o papai é só seu, hoje a mamãe é só sua. E eu fiz isso com a minha netinha. Eu fiz isso faz uns 10 dias. Minha netinha, não é netinha, a Alice, tem o Augusto Cury, né, mas tem a Alice. Eu levei ela para uma loja de departamentos. E eu falei, filha, netinha, o vovô é pai 2 vezes. Eu te amo muito, você é muito importante para mim, porque às vezes ela é meio difícil, tal, ela é meio autoritária. Eu vou conquistar essa garota. Mas foi tão bom. Levei ela e comprei um presentinho, e brincamos, almoçamos juntos. E ela contou para todo mundo, olha, o vovô foi só meu. Porque nós pais temos tendência a querer distribuir regras, né? Tudo igual, e não conseguimos individualizar. Você sai com um hoje, amanhã você sai com outro. Claro, depois você, em muitas situações, corrige, fala e orienta todos. Tá? Mas é importante seu filho, sua filha, seu neto ou sua neta ter a segurança que você é a pessoa mais importante para eles. Mas nem sempre, nessa era digital, os pais têm sido importantes. Por isso que tem até, não sei se o Paulo tem aí, quando aquele teaser, aquela mensagem que eu falo sobre o vírus mental, tem aí? Dá para passar?